Esse headset tem diversas formas de conexão, é multiplataforma, é sem fio, pesa menos de 200 gramas e custa menos de R$ 200. E quando comparamos com alguns concorrentes que são até um pouco mais caros, ele não fica para trás. Galera, estamos falando do Ravid Fux H3. Tem chamado bastante atenção por conta do seu ótimo custo-benefício. Mas será que ele realmente entrega o que promete? Hoje, além do review completo, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência após 4 meses de uso. Bora lá conferir? Bom, para um headset tão baratinho assim, se entregar tudo isso, a gente fica com o pé atrás. Mas as coisas mudam assim que a gente vê o número de vendas dele. Só no mês retrasado, em março de 2025, ele teve mais de 2.000 vendas só na Amazon, com um total de mais de 2.000 avaliações, alcançando 4.5 estrelas. Isso sem contar com as vendas no Mercado Livre, que já somam um total de mais de 10.000 vendas, com mais de 4.000 avaliações, alcançando 4.7 estrelas. Bom, e para quem não me conhece, meu nome é Reinaldo e sejam muito bem-vindos ao canal CQR. Aqui nós falamos de hardware, periféricos, testes de jogos e muito mais. Mas antes de mais nada, eu já peço para você deixar o like, que esse vídeo dá um trabalho para fazer, e se inscreve para mais testes como esse. Bom, como eu já estou usando esse fone aqui há uns 3 meses, eu não vou conseguir fazer o unboxing, mas eu tenho uma caixa bonitinha aqui, que é a caixa dele até hoje. Na caixa a gente tem as seguintes coisas. A gente tem um cabo USB USB-C, certo? Todos trançados, tá? Que fique bem claro. Tem o dongle USB. O microfone, então o microfone dele é destacável, tá? O microfonezão dele aqui, ó, omnidirecional. E USB-C P3, todos trançados. E o grande destaque desse headset aqui é realmente a leveza. A leveza dele impressiona quando a gente utiliza. Eu já tive outros headsets, como o HS50 e o HS70 da Corsair. Eles não eram tão bons para utilizar, principalmente com óculos. Então, por conta da pressão que eles causavam na cabeça, realmente não era muito interessante de usar esses headsets. Agora, esse aqui é muito bom. E além disso, a construção dele é toda em plástico, então dá uma leveza também. Ele não é um headset mais robusto, fique bem claro. Então é importante ter cuidado para evitar qualquer queda, pressão exagerada. Então tem que tomar cuidado. É um fone extremamente leve, tá? Com 186 gramas, segundo a fabricante. Normalmente, em comparação com o Corsair HS70, que é um headset sem fio, ele pesava 330 gramas. Então, esse aqui eu não sinto que eu estou usando. Esse aqui é realmente muito leve, ele é muito confortável e, juntamente com essa leveza, juntamente com todo esse conforto, o que também proporciona conforto é a questão das almofadas em pano. Sinceramente, as almofadas em pano desse headset são algo assim indescritível. Na verdade, almofadas em pano em geral são realmente muito boas. Eu testei, na verdade, a questão das almofadas em pano no meu HS70, que eu troquei as almofadas em corino. Eu tive alguns outros headsets, como HS50, 70, Razer Kraken 7.1, Razer Kraken Tournament Edition Chroma e Razer Kraken USB. Todos tinham almofada em courino. E assim, todos descascavam as almofadas. Ficava aquele odor de suor que a gente tá no Brasil, né? Então tem muito calor, as orelhas suam. E eu descobri o quão bom são almofadas de pano justamente quando eu troquei as almofadas de couro do meu HS70, que já tinha sido trocada por outra de couro, tá? E eu coloquei uma de pano. E aí eu fui trocar. Cara, assim, realmente é surreal. É outra coisa, é outra parada. Eu gosto muito dessa almofada de pano. Mas, justamente por conta disso, dessa almofada de pano, desse leve e tudo mais, ele não veda completamente o som externo. O que acaba sendo um ponto ruim, mas para mim não muda tanto. Então, para quem é um jogador mais profissional, ou está em um ambiente muito barulhento, precisa de um isolamento acústico externo, talvez não seja a melhor pedida para você. Agora, para um usuário casual, para ouvir músicas, jogar esse jogo casual, tá perfeito. Ele vem com uns botões nas laterais, ó, na lateral, na verdade. A gente tem o botão de liga e desliga. O mesmo botão de liga e desliga, ele muda o modo Bluetooth, então ele fica pareável, para o modo Dangle, tá? Modo gaming. Tem o botão de aumenta e diminui o volume e o botão de mutar o microfone. Como eu falei, ele tem o suporte via Dangle USB, Bluetooth e cabo P3, tá? Então é o seguinte, a gente consegue aqui conectar o USB-C nele e conectar o P3 no computador, conectar o Dangle no computador e colocar o fone em modo Dangle ou colocar até no USB-C no celular direto. Ele funciona perfeitamente em PCs, consoles, celulares e é realmente um diferencial de outras marcas. Um dos pontos muito positivos dele é a bateria.
A bateria dele, segundo a fabricante, dura 26 horas, cara. E eu posso concordar que realmente, assim, eu não coloquei um timer do lado, mas, assim, completamente dura isso. Eu fico dias sem carregar ele, só utilizo ele ali durante a semana, ali por umas 4 ou 5 horas, e pra mim tá ótimo. Se quando ele fala battery low, então o único indicador dele que a bateria tá acabando é ele falar battery low. Depois disso, é só você conectar aqui o cabo USB e USB-C nele e tá pronto. Ah, e mais uma coisa é que a bateria ela tem um tamanho de 600 miliamperes. Ela não é extremamente grande, mas, igual eu falei, como ele não tem tanta coisa, não tem LED, não tem tanta coisa, é o perfeito para ele, dura um dia. Também tenta evitar deixar o fone conectado por muito tempo carregando. Isso pode viciar a bateria, tá? Isso em qualquer dispositivo. Eu não sei se os dispositivos mais atuais ele já tem aquela proteção, quando chegar em 100% ou algo do tipo, ele já cortar teoricamente energia, mas assim, eu não vou querer ficar gastando bateria ou ficar gastando meu tempo me preocupando com garantia. Inclusive, eu vou falar da garantia mais pra frente, mas tenta evitar de deixar o USB. A qualidade do áudio é realmente muito boa. Então, ele conta com 7.1 surround virtual quando ele está via dongle ou quando ele está via USB. Então, só via esses dois aqui que ele tem surround virtual. Ele também tem driver de 40 milímetros, que é o padrão para um headset dessa faixa de preço, e ele tem uma impedância de 17 ohms. Isso significa que o fone ele pode acabar captando mais ruídos por conta da sua falta de resistência elétrica. Então, quanto mais ohms, mais resistência elétrica ele tem. E ele também tem uma frequência de 20 Hz a 20 kHz, que é o mínimo para um fone. Por que é o mínimo? Porque os nossos ouvidos eles captam exatamente essa frequência, 20 a 20 kHz. Um fone que tenha, por exemplo, 12 Hz a 28 kHz, ele traz mais frequências, mas não significa que a gente vai ter toda essa percepção de todas essas frequências, porque o ouvido humano só ouve de 20 a 20. Bom, tudo isso eu traduzi numa ficha técnica dele, então de forma mais fácil para todos entenderem essa questão de ohms, de impedância e tudo mais, eu só traduzi para vocês. Mas para leigos, assim como eu, que assim, sinceramente só quer escutar sua música, jogar o seu CS, Valorant, jogos de tiro, COD, etc. Jogos de FPS, no caso. E quer saber de onde se o cara tá, sei lá, no teto, se o cara tá no túnel, se o cara tá no andar de cima, do seu lado, algo do tipo. Esse fone é perfeito. Eu realmente não vejo nenhum problema, nunca vi nenhum problema com esse fone. Eu tô há 4 meses com ele. Eu tive diversos outros fones, igual eu falei pra vocês, e não fica pra trás. Tem alguém aqui embaixo? Mais um? Não, tem mais um aqui, eu acho. Beleza, tem mais alguém aqui. Ai, quase. Tem alguém aqui do lado. Tem em cima de mim. Tem aqui também. Esse aí eu não tinha ouvido. Apareceu aqui, ó. Apareceu. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui também. Ai, pula. Ai, não deu. Como eu mostrei, o microfone dele é destacável, então toma cuidado para não perder, tá? Porque é muito perigoso de perder isso aqui. E em relação à qualidade dele, a gente vai testar o áudio dele agora. Bom, bora testar o áudio. Esse teste é do microfone com o dongle USB. O dongle USB diretamente no meu celular, tá? Então assim, eu sei que o áudio ele fica um pouco mais encorpado. Eu vou mostrar para vocês depois desse teste o áudio diretamente via Bluetooth. Então, via Bluetooth, eu tenho certeza, né? Eu já testei outras vezes que ele tem uma perda de ganho muito grande, justamente por conta que ele não está sendo alimentado por nenhuma energia. Quer dizer, aquele não está sendo alimentado por nenhuma energia, mas o dongle USB tá. E ele traz uma conexão muito mais forte do que o Bluetooth. Bom, perceba que no Bluetooth ele já perde bastante sua qualidade, mas ele ainda não capta todo o som, todo o áudio externo, né? Então, por exemplo, tem essa máquina aqui, né, que é uma máquina só de enfeite, e a ventoinha aqui eu ouço nitidamente. Provavelmente vocês não estão ouvindo, né? Mas, mesmo assim, eu preferiria que, se você pudesse, usasse o dongle USB. Mas, caso não possa, ainda funciona bem essa questão aqui do Bluetooth. Um ponto a se pensar é a questão da garantia dele. A fabricante só dá 3 meses de garantia. E talvez isso não gere tanta confiança a comprar o produto.
mas pelo preço, creio que compense. Até porque ele não é um fone que aparenta ter problemas, como eu posso dizer, internos nele, tá? Ele tem uma construção muito boa. Seria para acionar a garantia, por exemplo, se tivesse queda ou algo do tipo, eu acho que a garantia nem cobriria isso, porque aí é problema do usuário mesmo. Agora, um comparativo com outros fones da mesma faixa de preço, entre 200 a 300 reais, eu escolhi o Razer Kraken X Lite e o HyperX Cloud Stinger 2. Bom, então vamos lá. O Havit, ele ganha em questão de conexão, ele tem 4 formas de conexão, tá? Enquanto o Razer e o HyperX, eles se conectam só via P3, não é nem USB, cara, é só P3. Os três têm o mesmo driver de áudio de 40mm. Só uma leve correção é que o HyperX ele tem um driver de 50mm. Em questão de frequência, o HyperX ele capta mais frequências, entre 10 Hz e 28 kHz, enquanto o Razer fica na faixa de 12 Hz e 28 kHz. O Havit ele perde nisso, tá? Ele fica entre 20 Hz e 20 kHz. Todos vão perceber essas diferenças? Não, igual eu falei, o ouvido humano só capta de 20 a 20 kHz. Mas se essa informação for importante para você, já está aí. O Havit ele perde em questão de impedância, que é a proteção elétrica, como eu tinha falado. Ele conta com 17 ohms e o da Razer e o da HyperX contam com 32 ohms ambos. Agora, em questão de leveza, o nosso Havit, o nosso queridinho Havit, ele tem 186 gramas, o HyperX tem 272 e o Razer tem 250 gramas. O Havit ele conta com almofadas de pano e os outros dois contam com almofadas em courino, que acaba que basicamente a questão das almofadas do Havit, elas são além de mais confortáveis, elas também trazem uma durabilidade a mais. Agora, a garantia da Havit perde muito. Eles só dão apenas 3 meses, enquanto os outros dois dão 24 meses. E agora vamos para o preço. Vocês viram que todos ali têm os seus altos e baixos, mas aí o preço vai decidir. Então, o preço do HyperX você encontra na faixa de 260, o Razer você encontra na faixa de 220 e o nosso querido Havit você encontra na faixa de 200 reais. Cara, é muito barato. Eu paguei 200 reais nisso aqui e não me arrependo nem um pouco. Eu ia pegar um da Logitech, o G Pro X Superlight, ia pagar mais de R$ 1.000, não quis gastar, peguei esse aqui mesmo, não me arrependo. Ele está disponível na faixa, na verdade, de 170 a 230, dependendo da loja e da promoção. Mas, por esse valor, ele entrega muito mais do que se espera de um headset nessa categoria. Como vocês puderam ver, né, nos comparativos, então ele não fica tão para trás, ou ele talvez em alguns momentos ele até ultrapassa as características de outros headsets que são até mais caros dele. Eu vou deixar na descrição um link para compra desse headset, normalmente na Amazon, tem várias promoções dele. Nessa última Black Friday, em 2024, por exemplo, ele saiu por mais ou menos R$ 130. Infelizmente eu não peguei, mas se você achar por R$ 200, ele sim vale muito a pena. Bom, então depois de todo esse review, será que esse headset realmente vale a pena para você? Bom, deixa aí nos comentários que estou bem curioso para saber se você já tem ou se você gostaria de ter um. Na minha opinião, pelo preço, vale super a pena para quem busca algo custo-benefício para conversar no Discord, ouvir uma música ou jogar. Nada de muito profissional nem entusiasta. Quer dizer, talvez dê para arriscar um pouco, mas é um ótimo fone na pegada custo-benefício. Foca em custo-benefício nesse headset, tá? Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam para mais vídeos de tecnologia, reviews e unboxings como esse. Eu vejo vocês na próxima, muito obrigado por assistir até aqui, um abraço, fui!